Você já sentou para ler a sua Bíblia, esperando que Deus falasse com você, mas nada aconteceu? Você leu, releu, tentou conectar as palavras, mas nada parecia fazer sentido? Então, esse vídeo é para você. Muito prazer, eu sou a Paola Milbauer e neste canal eu quero te ensinar a ler a Bíblia com profundidade. Além disso, nesse canal você vai encontrar muitos conteúdos sobre espiritualidade cristã e sobre amadurecimento da nossa jornada de fé. E no vídeo de hoje nós vamos responder a pergunta: o que fazer quando temos dúvida? Quando saímos do momento de leitura bíblica com mais dúvidas do que quando chegamos nele. Talvez isso já deve ter acontecido com você, né? Você se propôs, tirou um momento para ler a palavra, tirou um momento para orar a palavra e simplesmente aquele texto te trouxe dúvidas. Você saiu daquele momento sem respostas. Você saiu daquele momento um tanto quanto agoniada, porque você esperava por respostas, mas elas simplesmente não vieram. Eu, Paola, já passei por isso e passo por isso muitas vezes, e nós vamos observar ao longo desse vídeo que talvez essa dúvida que gerou no seu coração ela seja muito importante para a sua jornada de fé. O problema é que às vezes, quando passamos por isso, a gente acha que está fazendo alguma coisa errada, não é? Às vezes até estamos, mas esse é um assunto para outro vídeo. Mas, gente, precisamos encarar que nem sempre Deus vai deixar as coisas super claras para nós. Precisamos ter uma outra visão sobre o nosso momento com Deus, sobre o nosso momento de oração, sobre o nosso momento devocional. Às vezes, nós vamos para esse momento com uma intenção de ter uma resposta, de ter algo momentâneo, algo rápido, mas a grande verdade, queridas, é que as práticas das disciplinas espirituais, como a leitura da palavra, a oração da palavra, ela nem sempre vai nos trazer respostas para perguntas que estamos buscando. Às vezes, elas podem até nos gerar mais perguntas. E foi isso que aconteceu comigo e eu quero compartilhar com vocês essa experiência que eu tive com Deus, onde foi me ensinando que a dúvida pode ser para nós um grande guia da nossa jornada. Nem sempre nós seremos guiadas pelas respostas, mas as dúvidas também podem guiar a nossa jornada de fé. Eu lembro de um dia específico onde eu separei um tempo para orar a palavra, que é uma das práticas das disciplinas espirituais. Se você quer conteúdo sobre como orar a palavra, coloca aqui embaixo nos comentários para eu trazer para vocês. Mas naquele momento, então, eu tirei um momento de reflexão, um momento de meditação na palavra, que faz parte, né, de uma das disciplinas espirituais. E eu estava naquele dia ansiando por aquele momento, eu quis sentar naquele espaço que eu reservei da minha sala para poder fazer o meu devocional, a minha leitura, a minha oração, e eu queria experimentar Deus falando comigo. Mas a grande verdade é que naquele dia o que eu experimentei foi uma grande angústia por simplesmente não conseguir entender o que Deus queria me dizer naquele momento. A minha primeira reação foi ler de novo o texto, foi tentar encontrar detalhes no texto para conseguir trazer alguma resposta para aquela dúvida, mas aquela dúvida ela permaneceu. Nessa prática em específico que eu estou vivenciando, além da leitura, nós somos chamadas a orar essa palavra, a responder a essa palavra de Deus em forma de oração. E quando então eu escrevi a minha oração, eu percebi que o grande sentimento que pairava sobre mim era o sentimento de angústia por não ter aquela minha dúvida respondida. E parece que eu comecei a querer controlar o Senhor, sabe? Querer dizer, Senhor, fala comigo agora! Eu preciso sair daqui com respostas claras para mim. Foi então que eu entendi, e naquele processo de oração da palavra, o Espírito Santo foi me conduzindo a entender que nem sempre a palavra de Deus vai nos trazer respostas para agora, mas que ela também precisa germinar no nosso coração. E a nossa tendência, irmã, é nós fugirmos da dúvida muito rápido, não é? Queremos resolver a palavra, queremos encaixá-la na nossa lógica e nem deixamos ela dar tempo ao nosso coração.
Eu gosto muito da parábola onde Jesus nos conta que o semeador saiu a semear a semente. E naquela parábola, Jesus, ele diz, ele usa a figura da semente para se referir à palavra de Deus. E não só nesse, mas em outros textos nós vamos perceber que a palavra de Deus ela é uma semente. E a semente, queridas, ela precisa de tempo para germinar. Ela é plantada no nosso coração, ela precisa ser afufada nessa terra, ela precisa se assentar nessa terra para então começar a criar raízes que vão começando lá no fundo da terra, para depois então nós vermos um fruto daquela raiz, Nós vermos essa semente brotar. E a grande verdade, eu tenho percebido que nós estamos vivendo num tempo onde nós não queremos nem dar tempo para que essa palavra germine. Queremos que o nosso momento de oração, nosso momento de leitura da palavra, seja um momento de respostas rápidas, de soluções prontas, e não damos tempo para que essa palavra de fato se assente no nosso coração, crie raízes e germine em nós. Uma semente, querida, não dá frutos no momento em que ela toca a terra, mas ela precisa desse tempo. A mesma coisa acontece com a palavra de Deus. Ela precisa de tempo para germinar no nosso coração. E aqui eu quero deixar uma dica muito prática para você poder experimentar isso, esse tempo da palavra germinar. Leia esse texto que você tem dúvidas, leve esse texto para mais dias na sua semana. Rumine o texto bíblico. Isso é a prática da meditação. Você repetir e repetir e repetir aquele mesmo texto bíblico. E tá tudo bem se você sair desse momento com dúvidas, porque também a dúvida pode ser, querida, um instrumento de Deus para nos conduzir a uma resposta. A dúvida, queridas, pode ser sim algo que nos move a encontrar resposta. Não é encontrar do nosso jeito, mas é simplesmente aguardar essa palavra germinar e o Senhor falar conosco. Acolha também a sua incompreensão. Acolha as suas dúvidas. Deixe que essa dúvida ecoe ao longo do seu dia. Perceba, abra os olhos para perceber. Muitas vezes a resposta não virá naquele tempo, mas ela vem depois, com olhos bem abertos e ouvidos atentos para perceber que Deus continua falando conosco. Por isso, permaneça atenta. Medite sobre esse texto ao longo do seu dia, medite sobre essa pergunta, anote essa pergunta em algum lugar para que você não a esqueça, porque certamente no tempo de Deus a resposta virá, se assim for da sua vontade. E essa palavra que te gerou dúvida, ela vai germinar no seu coração, pois é promessa de Deus que sua palavra não volta vazia. Por isso, minha irmã, um grande erro da nossa vida devocional, da nossa vida de oração, muitas vezes é irmos para esse momento querendo encontrar respostas e não prestar atenção que na dúvida pode existir um caminho muito especial que o Senhor quer nos conduzir. E se você deseja viver com mais profundidade a sua vida com Deus e ser orientada nesse caminho também da incompreensão e da dúvida, eu tenho um convite muito especial para você. Em breve eu vou abrir as inscrições do meu clube de devoção Papo de Pijama, onde eu caminho com mulheres em profundidade bíblica de forma simples, profunda e prática. Aqui embaixo na descrição desse vídeo você encontra um link da lista de espera para você fazer parte da próxima turma do Papo de Pijama, uma comunidade de mulheres que busca ao Senhor por meio das práticas e do desenvolvimento das disciplinas espirituais, por meio da leitura bíblica com profundidade e por meio desse meditar e desse ruminar da palavra. Afinal, no nosso método, nós permanecemos com o texto bíblico ao longo de uma semana, para que de fato essa palavra chegue ao nosso coração, tenha tempo de encontrar espaço, assentar na terra e vir a brotar. Esse é o meu convite para você. E eu te espero na lista de espera e também no próximo vídeo aqui desse canal. Se você ainda não é inscrita, se inscreve já e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais! Tchau, tchau!